que nós cantamos agora há pouco que há o poder do milagre. Nós não cantamos? Deus de promessa, Deus de milagre? Pois bem, miraculosamente, Deus alimentou o povo hebreu no deserto com o maná, que aparecia com o orvalho da manhã, por uma ordem direta de Deus. Entre 2 e 3 milhões de pessoas, presta bem atenção, 2 e 3 milhões de pessoas saíram com Moisés do Egito e foram direcionados para o deserto, rumo a uma terra chamada Canaã, que a Bíblia chama de terra prometida. Após 45 dias de caminhada, as provisões dos alimentos que eles tinham trazido do Egito acabaram. Acabou para o povo todo, não tinha mais alimento. Porque eles saíram lá do Egito, cada um botou a provisão dentro do seu bornal. Há muito tempo atrás eu preguei que mostrei como é. Levavam água, né? Também numa espécie de bolsa feita de couro de ovelha, né? E chegou uma hora que acabou tudo. 45 dias aproximadamente depois, a provisão encerrou. E aí? O que aconteceu, não é? Aí entrou o que a gente chama de provisão de Deus. Deus provisionou recurso para aquele povo. E aí a Bíblia diz, nos relata que o maná, esse alimento do céu, aparecia todos os dias no chão pela manhã para ser colhido pelo povo. O único dia que não caía maná do céu era o sábado, Shabá. Eles tinham que colher em dobro na sexta-feira, porque sábado não caía. Porque sábado, na cultura judaica, é o dia de fazer o quê? Descanso. É dia de adorar a Deus. Você pode trabalhar. Quantos dias você tem que trabalhar? 6. E 1? 1 você não pode. 1 você tem que dedicar a Deus. Deus já fez tudo perfeito, né? É nós que mudamos as coisas de Deus. Se a gente andasse segundo Deus mandou, a gente tinha muito mais sorte, tinha muito mais felicidade. Toda a sorte de bênção da palavra estaria conosco. Quem faz errado é o homem, que troca Deus por outras coisas. Muito bem. Eu vou ler o texto bíblico, né? Para que a gente veja, biblicamente. Abra aí tua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, verso 4. Êxodo. A irmã Deus agora está de Bíblia nova, aí já pode estrear a Bíblia aí, ó. Êxodo, capítulo 16, verso 4. Lá no início da Bíblia. Bem no início está Êxodo, né? Depois de Gênesis, né? Gênesis, depois vem Êxodo. Pronto, acharam? Amém? Como diz o outro, posso ouvir um amém, né? Amém. Diz assim na minha tradução que eu usei aqui. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor. Eis que vos farei chover. Olha aí quem é o dono da chuva, né? E as pessoas não entendem, né? Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Amém? Então quem anda na lei do Senhor, quem dá a provisão? O próprio Deus. Ele faz chover do céu a bênção para a tua vida. É isso que ele está ensinando aqui nesse texto. Quem provisiona a gente? Deus. Quem nos alimenta? Deus. E de onde vem? Do céu. Eu sempre repito aqui aquilo que Davi falava. Ele olha para o céu e fala assim: eu olho para o céu porque é de lá que vem o meu socorro. Porque ele sabia de onde vem o socorro dele. Então, meus amados, aqui há um manto. Tem uma chave aqui muito bonita, que
que você precisa ir lá no hebraico para aprender aqui. Veja bem, tem um código espiritual aí nessa palavra maná. Muita gente trouxe o chaveiro? Trouxe o chaveiro? Põe aqui no seu cordão bonito aí, pendura aí. Então, há um código aqui nessa palavra maná. Na língua dos hebreus, a palavra maná é manro. Vou repetir para vocês, manro. É isso que é a palavra hebraica para maná. E sabe o que significa? O que é ele? Ó, olha o manto. O que é ele? Não é o que é ele, né? Ou quem é ele, não. É o que é ele. Então, quando eles avistam, né, o povo avista algo parecido com uma sementinha branca no chão, eles fazem esse tipo de pergunta: o que é ele? O que é esse manru aqui? Então, irmãos, a semente era colhida, torrada, moída, assada e transformada em pão. O manru era transformado em pão, era uma espécie de semente que era. Vou repetir para vocês entenderem bem. Ela era colhida, torrada, moída, assada e transformada em pão. Sem sal, igual aquele pão que vocês vão comer daqui a pouco na ceia. Esse maná nunca faltou durante 40 anos. Todos os dias, exceto aos sábados, Deus liberava o maná para o seu povo. Ou seja, Deus alimentava o povo dele e o fez miraculosamente durante 40 anos. Ru, em hebraico, quer dizer ele. Por isso que é, o que é ele? É manru, o que é ele? Esse ele aí é Jesus. Que também foi para o deserto e alimentou multidões com pães e peixes. Ele passou exatamente 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo uma tipologia daquilo que ele tinha vivido com o povo lá no passado, né? Quando ele mesmo disse assim, ó, abra tua Bíblia em Mateus, agora Evangelho de Mateus. Está mais ou menos no meio da Bíblia. Evangelho de Mateus. É um evangelho escrito para os hebreus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Abre aí a tua Bíblia. Meu Deus, agora só vai aprender a navegar nessa Bíblia bonita aí. Mateus 4, verso 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. De Deus. Então, o que nos dá vida eterna? Aquilo que a boca de Deus libera. Amém, irmãos? Então, o que é que renova, que transforma, que me enche de poder, que me dá graça, que estabelece movimento, que me dá cura, que me dá algo extraordinário, que mostra para mim o caminho? É a boca de Deus. Por isso que a gente diz uma só palavra e será salvo. Amém? Amém. E aí, o que a gente aprende aqui? Que o nosso alimento espiritual, viu, Larissa? Eu falei isso com você essa semana. É a palavra de Deus. É a palavra que é o alimento. Porque toda bênção, ela nasce da boca de Deus. Ela nasce lá da eternidade, lá do trono da graça. E lá Ele estabelece o que Ele quiser para a tua vida e Ele libera. Agora Deus não libera para qualquer um, porque a graça comum de Deus está aí. Agora a graça especial é só para os dele. Quem tem graça especial aqui? Eu tenho, eu sou dele. Só quem é dele. Guarda isso.
A graça comum faz o mundo girar. Agora a graça especial sustenta os servos de Deus, homens e mulheres. Amém? Sabe aquela coisa que você não imagina que vai acontecer e aí acontece? É Deus. É Deus, porque é Ele que faz isso, é Ele que estabelece, é Ele que movimenta, é Ele que dá ordem aos anjos para trazerem as bênçãos sobre nós. Quem faz tudo isso é Deus, para os que são dele. Amém? Muito bem. Então, importante a gente entender que Jesus, então, com tudo isso que nós aprendemos até agora, Ele é o pão vivo de Deus. Quem é o pão vivo de Deus? Jesus. No deserto o povo clamou por fome e Deus deu o maná, o manru. Deus sempre deu Jesus para o seu povo, desde lá no tempo do deserto. Pegou? O que eles comiam de verdade? Era Jesus. Ele não é o pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Então o que eles comiam? Jesus. Domingo passado vocês aprenderam o que eles bebiam? Jesus. Se liga, irmão, eles bebiam Jesus, porque vocês aprenderam na pregação do domingo passado, Jesus é a rocha. Lembra? E agora, vocês estão aprendendo o quê? Que o maná que alimentava aquele povo era de verdade quem? O manru. Quem é o manru? Ele. Quem é ele? Ele é o Yeshua. Se ligou? Pegou o manto aí? Então, meus amados, olha, João capítulo 6, versos 49 a 51, vai desvendar um pouco esse mistério para nós. O evangelista João vai dizer assim: vossos pais comeram o maná no deserto, o manru, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus aqui está falando o quê? Mesmo eu estando lá, eles morreram. Agora eu não, eu dou um pão para vocês. Se vocês comerem dele, vocês têm vida eterna. Amém? Vocês estão entendendo que ele vem para falar com outras pessoas que não eram só os hebreus, assim, eu que sou o pão vivo, se você comer de mim, você não morre. Mas não é a morte física, é a morte espiritual. Porque de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação e a vida eterna? Adiantou alguma coisa? Não. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas que vida é essa? É vida espiritual. Então Jesus é o verdadeiro maná. Ele é o manru. Ele que é. Então antes de tomar a ceia do Senhor, nesta noite, olhe com admiração para o pão matzah. O que é um pão matzah? É um pão sem fermento, que você vai ter na sua mão, e pergunta a você mesmo: manru, o que é esse pão? E aí, o que é esse pão? E o Senhor responderá a você com certeza lá no mundo espiritual: esse é o meu corpo, que foi dado por você. Amém? Esse é o manru. Eu sou o manru. Se você comer de mim, você não morre. Você vai morrer o físico, mas o espiritual, que é o melhor, vai permanecer para todo sempre. E você ainda terá uma outra vitória. Eu vou cear com você lá na Nova Jerusalém. Amém? Amém. E que ceia você acha que vai ser lá na Nova Jerusalém? Aquela dos 4 cálices. Ele vai lembrar você de cada coisa. E ele vai te oferecer o matizar. Porque Jesus deixou tudo, né? Ele obedeceu a lei. E ele disse: eu vim não para anular a lei, eu vim cumprir a lei. E ele vai cumprir ela de novo lá no céu. Você vai estar lá? Eu vou estar, com certeza.
Então, aprendemos aqui que quem nos sacia a nossa fome espiritual é Jesus. Hoje, cada um de nós pode perguntar assim: e eu, Senhor? Onde eu quero comer? De que mesa me desejo alimentar? Na mesa do Senhor? Além disso, cada um de nós pode interrogar-se a si mesmo: qual é a minha memória nesta noite? A do Senhor que me salva e me garante a vida eterna, ou as iguarias que o mundo me oferece? Qual é a minha escolha? O mundo ou a mesa do Senhor? Qual a mesa que eu decido escolher? A mesa do mundo? Na mesa do mundo tem bastante coisa. Tem muitas iguarias lá. Só que elas são passageiras. Jesus oferece uma mesa diferente, pouca gente entende. A mesa que Jesus oferece é uma mesa onde está a eternidade. Ele te oferece vida eterna, não te oferece o que o mundo oferece. Porque tudo que o mundo oferece vai passar. O mundo vai passar. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui e eu vou entregar para vocês 2 visões que Deus me deu essa semana. Primeira visão que Ele me deu. Aí foi visão mesmo. Eu lembro que, acho que foi o Leandro que lembrou de umas visões lá para trás, que eu falo: Deus, eu não quero lembrar para não ficar parecendo que eu estou profetizando coisas que para agradar a plateia. Deus me mostrou essa semana eu vi o Cristo Redentor, aquele que tem lá no Rio, que fica em cima de uma pedra. E eu estava olhando para ele, e assim, estava bem claro, né? Não vou dizer que era a luz do sol, mas digamos que seja a luz do sol, bem claro. E Deus me mostrou o Cristo Redentor, e ele foi derretendo assim. Derreteu completamente. Foi derretendo, virou líquido e escorreu por aquela pedra que tem lá com o seu nome. Que é a pedra da Gávea. Da Urca, essa aí. Aí eu falei: Jesus, o que significa isso? Ele falou assim: essa é a minha ira que cairá sobre o Rio de Janeiro. Aguardemos para a gente ver o que vai acontecer. A outra visão que Deus me deu foi lá na região de Brasília. Eu vi aqueles... tem um negócio no Senado, acho que é no Congresso, que é 2 pratos assim, né? 2 negócios. Dois negócios assim. E eu vi aquele negócio que parece um prato, parece uma vasilha, derreter também, assim. Derreteu completamente. Aí eu conectei isso com aquela outra visão que Deus me deu da bandeira do Brasil, parecendo uma tinta, assim, lembra? E ela estava se misturando. E eu perguntei para Deus: mas por que isso? Ele falou assim: aguarde e você verá o que vai acontecer no Brasil nos próximos... Não falou dias, né? No próximo tempo. Para mim não falar que foi dias e tal. Então vocês podem anotar, porque tudo que eu entrego pode anotar. Eu falei que vocês teriam escassez no Brasil, vocês estão vendo aí. E vai piorar, tá? Eu falei com vocês há um tempo atrás que os poderes da terra iriam ficar estremecidos. Quem lembra? Eu sempre entendo. Estremeceu ou não? Está estremecendo? Vocês acham que está estremecendo só no Brasil ou tem em outros lugares? Vocês estão observando? O mundo inteiro. Aí, Deus sempre levanta profeta para avisar o que ele vai fazer. Sabe para quem é o profeta? O profeta é para o povo de Deus. Só que o povo de Deus está com os ouvidos moucos. Estão muito preocupados com outras coisas. Estão preocupados com outras questões e não estão entendendo que Deus está se movimentando. Eu de novo repito, a volta de Jesus está mais próxima do que vocês estão pensando. Então, meu filho, conserte a sua vida. Eu falo para você, quem não subir com Jesus não vai suportar o que vem por aí não, tá? O negócio vai ser doído. Então, Deus está avisando. Deus está alertando. Deus está falando. Deus está levantando profeta para avisar. Conserta. Acerta sua vida espiritual. Ajeita a sua vida. Confessa Jesus. Se batize. Se ajuste. Arrume seu casamento. Arrume sua vida. Deus está avisando. E não é só eu não, tá?
Tem muitos profetas sendo levantados no Brasil aí, gente séria, porque também tem um monte que não é sério, mas tem gente séria falando coisas muito importantes. Então guarda aí o que eu estou passando, para depois dizer, nossa, não é que aconteceu mesmo? Como foi com o Leandro, acho que foi ele que falou, pastor, o senhor avisou da escassez no ano passado e não é que ela veio? Veio. Pois é, e Manchung também na vigília avisou. Então, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. E a última vez, né, vocês lembram daquele dragão vermelho, né, que lutava contra o lado do norte, lutando contra o sul, lembra? Que era como se fosse uma muralha que havia, assim, mais ou menos no meio do Brasil. Lembra que eu falei para você, via um dragão vermelho, ficava lutando e do lado de cá o pessoal levantava a mão e ele vinha com toda a fúria, né? Depois eu vi uma nuvem negra sobre o Congresso lá. Pois é. E um dia eu quero que Deus me dê o discernimento. O que é essa muralha? Por que a muralha separou o lado de lá e o lado de cá? Como se fosse um grande abismo. Ele separou o norte e nordeste do sul e de um pedacinho. E ficou o pedacinho contra o pedação. Aí quando eu começo a escutar e ver o que está acontecendo aqui no sul e vendo as conversas que estão girando por aí, eu não sei se aquilo não é o que eu estou pensando. Eu não posso afirmar, porque Deus não me falou o que Ele vai fazer. Mas eu vi o abismo sendo formado. É como se o Brasil fizesse um bloco assim, ó, e entrasse uma fenda no meio, certinho, ali, ó, pegando ali um pedaço de Minas Gerais e dividisse o país no meio. Ficou o lado de lá e o lado de cá dividido. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha um abismo assim, como se abrisse uma fenda e o lado de cá ficou o lado de cá e o lado de lá ficou o lado de lá. Deus nunca me deu um discernimento claro do que é isso, mas eu tive a visão. O que é, eu não sei. Mas depois do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês estão escutando aí um monte de conversa, então? Sim. Vai saber o que Deus, se não é o que eu estou pensando, né? Eu não estou afirmando, mas vai que não é. Por que fez uma fenda? Por que formou um abismo? Por que separou? Só Deus sabe, né? Ele sabe. Porque às vezes Deus dá uma visão, né? Dá uma... Assim, Deus não é tão claro. Ele dá o simbólico, é assim. E você não entende na hora certas coisas. Mas depois, com o passar do tempo, você vai começando a entender as coisas, né? Então, que você lembre, né? Sempre que Jesus salva, lembra que sem Ele você não é nada. Sem Ele você não sobrevive. Sem Ele você não tem vida. Não tem vida em abundância. E que nesta noite você seja saciado por Jesus, que Ele possa saciar a sua alma com o corpo e o sangue dele na ceia do Senhor. Amém? 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 Essa é a minha mensagem para vocês nessa noite. Pensem, analisem, guardem essas palavras que eu passei hoje, as palavras proféticas também. Somente os jovens aí, jovem é mais desligado dessas coisas, né? Então guardem para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Amém?